Vamos falar de inteligência emocional? Vamos falar de inteligência emocional ainda mais voltada para a área da saúde, para as pessoas que cuidam de você e de mim? Trouxe uma pessoa aqui, ó, especialista no assunto, Nadir Marques. Ela é enfermeira intensivista de um grande hospital aqui de São Paulo. E a gente vai falar sobre isso hoje. Para quem é o público? Para você que atua diretamente na área da saúde e para os agregados aí. Pessoal de limpeza, pessoal de manutenção, facilities. Todo esse pessoal está inserido no contexto da saúde, diretamente ou indiretamente. Eu tenho muito contato com o pessoal dessa área, eu tenho notado algumas baixas, algumas pessoas que não têm ido trabalhar com medo, né? A gente, não sei em que momento você vê esse vídeo, mas a gente vive em plena pandemia de Covid-19. Quem está indo trabalhar está com medo, apavorado, desesperado. Os gestores não sabem o que fazer, tem que fazer clones deles mesmos para poder dar conta de tudo. Quer dizer, é a pandemia da pandemia. E aí, eu conversando com a Nadir, ela vai falar um pouquinho a respeito, a gente tem notado isso, a gente vai trazer em 3 passos simples inteligência emocional para você levar para o teu funcionário, para você entender, saber reconhecer e propagar esse conceito. Certo, Nadir? Certo. Muito obrigada pelo convite, Adriano. Realmente, hoje, devido a essa pandemia, muitas pessoas não estão sabendo lidar com seus sentimentos e suas emoções e acaba deixando o medo dominar, fazendo com que até peçam demissão por não conseguir lidar com tudo isso. Então, eu acho de extremamente importante nós falarmos sobre esse assunto, porque, assim, pandemia é novo para todo mundo. Ninguém está sabendo lidar com as suas emoções mediante isso, porque é algo novo, é algo inédito, isso nunca aconteceu. Então, a inteligência emocional nesse momento é fundamental. Isso faz total diferença quando você percebe que tem pessoas que conseguem lidar com isso muito bem. E a gente não aprendeu isso na escola, ninguém, nem você, nem eu, provavelmente quem está vendo agora Não. também não aprendeu isso na escola, né? A gente tem que desenvolver, construindo isso no decorrer da vida, né? Isso. Você vai trabalhar com medo, né? Você fica em casa com medo, porque você não sabe se vai ser infectado ou se não. Então, é viver um dia de cada vez e dominar realmente essas emoções, porque senão você pira. Vamos compartilhar a tela, então? Então, ó, inteligência emocional, a gente vai falar mais focado para o pessoal da saúde. Quem não está inserido diretamente no contexto da saúde vai se beneficiar também, porque vale para todo mundo, né? Todos nós atuamos de alguma forma na área da saúde. Se você tem filho, teu filho está com febre, você tem que entender um pouquinho daquilo ali. Entende? Tem que ter um termômetro em casa, pelo menos, aferir pressão, coisas. Então, a gente sempre está envolvido de alguma forma. Então, toda a honra, todo o mérito para esse pessoal lindo são os enfermeiros, os médicos, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Então, é o seguinte, são 3 passos simples e eu vou conversar com a Nadir durante essa transmissão, durante esse vídeo, eu vou conversar com ela, a gente vai trocar ideias. Então, é, se imagine também nesse contexto, tá bom? As dores que ela tem lá no hospital, as dores de trabalho, podem ser as suas também. E de repente você tira um insight, uma ideia que você pode levar para a tua equipe. Nadir Marques, enfermeira intensivista, e eu, Adriano, treinador de inteligência emocional. Qual é o objetivo aqui? Ensinar os conceitos de inteligência emocional e, tendo isso, a gente tem como se beneficiar desses conceitos. Sair praticando já imediatamente. Tem uma facilidade por trás disso, que você já sair praticando, já sair percebendo. Mas eu queria te lembrar uma coisa, ó. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Foi Tony Robbins, escritor, autor. Para mim faz muito sentido essa frase, tá? E ao final desse conteúdo a gente tem um desafio para você, tá bom? Fica até o final. Tem um desafio bem bacana. Você vai gostar. Esse tema, ele faz parte da nossa jornada. Das pessoas que mais nos ajudou a ter esse conhecimento é o Jerônimo Temel. E a gente vê claramente uma evolução sobre esse aspecto. É uma teoria baseada em evidência científica, ainda mais na área de saúde, tem que trazer evidência científica, e a gente vai trazer isso de forma simples, sem muito tecnicismo, né? Queremos que você entenda na prática e aprenda a reconhecer. Esse material é importante lembrar, tá bom? Não tem fins terapêuticos. Se você jogar conveniente, consulte o psicólogo. A Nadia já passou por psicólogo, eu já passei por psicólogo, ou consulte o médico. Top? O que é inteligência emocional? Hoje se fala muito em múltiplas inteligências. Emocional, matemática. Quando a gente fala de inteligência matemática, a gente fala, pô, o cara é bom de números.
Você está falando, na verdade, que ele tem inteligência matemática apurada, elevada, entende? Isso é só um exemplo, mas tem outras inteligências. Agora, eu destacaria de todas a inteligência emocional. Porque você tendo a inteligência emocional, as outras áreas da sua vida tendem a ir melhor também. É um termo que foi amplamente difundido desde os anos 90 pelo Dr. Daniel Goleman. Ele pegou tudo que tinha de melhor quando se trata de emoção e trouxe e colocou em um livro. Aí eu recomendo você leia o livro Inteligência Emocional. Ah, claro que antes, né, se estudava muito o cérebro, né, Nadir? Fisicamente falando. O que é mais comum de 20, 30 anos para cá? É o estudo do pensamento, o estudo das emoções. O Dr. Augusto Cury, psiquiatra, ele fala muito isso. O estudo das emoções, e que a gente não aprendeu na escola. Então a gente definiu aqui em linhas gerais para você, tá? É a capacidade de controlar as emoções. E mais que isso, usá-las a seu favor. Então, a gente tem que entender que quando a gente tem raiva, raiva não é ruim propriamente dito. A raiva, ela pode ser um sentimento bom, desde que te leve adiante, desde que ajude você a alcançar seus objetivos, claro, dentro de uma prudência, dentro de um padrão, ela é boa porque gera o famoso faca na caveira. Entenda que às vezes a pessoa fala que inteligência emocional, às vezes, né, Nadir, a pessoa pensa que é ausência de emoções, e não é. Você tem as emoções, só que você aprende a lidar com ela. Por exemplo, você está sentindo raiva, mas aí você tem que ir para dentro de você mesmo e perguntar: por que eu estou sentindo raiva? Essa raiva, ela me impulsiona a fazer algo bom ou me impulsiona a fazer algo ruim? Então, o que eu posso fazer para que essa raiva me impulsione a sair de uma vida medíocre? O que eu posso fazer com essa raiva? Então, você pode canalizar ela tanto para o bem como para o mal. Aí depende de você, da sua inteligência emocional para saber lidar com isso. Eu tenho raiva de ser pobre, então a partir de agora eu não quero mais ser pobre, então eu vou procurar um outro emprego, eu vou aprender a economizar, a guardar dinheiro. Então entende que essa raiva, ela tá te levando para um outro caminho e não necessariamente para algo negativo. Então é saber lidar com esses sentimentos e emoções. E por que ela é importante? Com certeza, a pessoa que sabe lidar, tira maiores proveitos das emoções dela, ela é profissionalmente mais bem-sucedida, certo? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, seria interessante, né? Porque os hospitais entenderam a forma de contratar e a forma de demitir, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, antigamente você era contratado por capacidade técnica e era demitido por comportamentos, né? Só que agora não é mais assim. Você é contratado por comportamento e também é demitido por comportamento, porque a parte técnica você ensina o colaborador, a parte técnica você consegue ensiná-lo e isso é treinável. Cada dia que você vai treinando, você vai ficando melhor. Agora, a capacidade emocional, não adianta eu querer que um colaborador consiga desenvolver isso se ele realmente não quiser. Então, assim, é muito mais difícil hoje você contratar uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, que não saiba lidar com as suas emoções. Se você parar para perceber, as entrevistas hoje, eles fazem pergunta para analisar a sua capacidade na parte emocional, até para entender se você está mentindo, se você realmente está falando a verdade. Então é muito importante prestar atenção nisso, tá? Porque é muito mais difícil você desenvolver isso numa pessoa que está dentro da sua equipe, porque realmente a pessoa tem que querer, porque isso é algo que começa de dentro para fora. Não é o fora querer que você se transforme, não. Precisa ter uma iniciativa do próprio colaborador. E no ambiente familiar, hein? Você ter inteligência emocional apurada. O que você vai ganhar com isso? Ó? Paz, harmonia, serenidade, mais realização de sonhos juntos, né? Junto com a tua família. Se você mora sozinho, se você mora com amigos, se você mora com os seus pais, se mora com filhos, com um cônjuge, enfim, não importa. Você tendo isso, você vai, sem dúvida nenhuma, elevar o teu ambiente familiar. Em resumo, é importante para quê? Para viver melhor, né? Para viver mais. Partiu prática. Pensa no acontecimento negativo aí, Nadir. Pandemia, né? A pandemia gerou isolamento, quarentena, etc. Então, quais são as possíveis reações dos profissionais de saúde? Você pode ter mais propriedade para falar sobre isso.
Olha, o que eu vejo no dia a dia é medo, é insegurança, é medo de levar o vírus para a família, medo de estar contaminado e nem saber disso e estar transmitindo para outras pessoas. Então, eu acredito que trouxe muito medo, né, essa parte das reações. Só que assim, gente, vocês têm que entender que algumas coisas nós profissionais controlamos, que é usar os EPIs. O que não está no meu controle, não adianta eu querer controlar, porque eu não vou conseguir. Por isso que eu falo que você sempre precisa ter uma crença, acreditar em algo maior. Se você não acredita em Deus, acreditar no universo, em energia, enfim, entrega e confia. Porque assim, você não controla o externo. Então, assim, não adianta ficar criando emoções ou criando um desespero em torno disso, que isso você não vai conseguir resolver. Entende? O que está no seu controle? É usar os EPIs. Ponto. O resto é o que eu faço comigo sempre para controlar as minhas emoções. Eu entrego e confio. E usar corretamente, né? Em outros conteúdos que a gente tem, treinamentos, palestras, a gente fala isso também de você fazer as coisas com presença plena, com atenção plena, fazer de propósito, não fazer de qualquer jeito, né? Coloca e faz no piloto automático, não esteja ali de verdade. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas no automático, né? Por Uhum. exemplo, se eu estou com um paciente que é isolado, um KPC, alguma outra bactéria resistente, eu não penso para tirar, né? Aquilo está tão comum no meu dia a dia que eu tiro de qualquer jeito, é nítido isso. Só que no Covid não dá para ser assim. Eu preciso parar, eu preciso pensar o que eu vou tirar agora. Eu vou tirar a luva, eu vou tirar o avental, qual é a forma que eu tiro o avental? Então, quando você está fazendo as coisas corretamente, não tem por que ter medo. Porque aí, se você está fazendo o seu melhor, o que eu, Nadir, tenho consciência é fazer o que eu tenho que fazer de uma forma correta, uma forma tranquila, uma forma plena, uma forma que não seja no automático, que eu entenda que eu estou fazendo aquilo naquele momento, para não piorar o meu medo. Porque imagine só, eu faço as coisas sem pensar. Aí daqui a pouco você para e pensa, nossa, será que eu tirei a luva certa? Será que eu me contaminei? Será que não? Aí já fica isso, entende? Então quando você tem uma consciência ali do que você está fazendo no momento, você vai ficar mais tranquilo. Importante isso. Tem um outro conteúdo, a gente fala só sobre isso, para você ter uma ideia. O que acontece? O acontecimento negativo que a gente fala agora, o Covid-19, ele gera alguma coisa. Nesse caso específico, gera uma emoção. Essa emoção pode ser medo, pode ser pânico, pode ser pavor, que em algum nível são palavras sinônimas. Não necessariamente. Porque o medo, quando a gente tem medo, a gente faz apesar do medo. A gente não está falando aqui para você não ter medo. Aliás, a coragem não é o oposto do medo. Coragem é você agir apesar dele. E o Érico Rocha ele fala: não tem nada de errado em você ter medo. O que você não pode ser é covarde. É forte isso. Então, o acontecimento indesejado gera uma emoção. Essa emoção, ela gera alguma outra coisa. Então, traz isso para o teu nível de consciência agora. Ó. Traz uma descarga hormonal de cortisol. O cortisol é bom ou ruim? Depende. Depende. Ele é o hormônio do alerta. É aquele que ativa, que está lá no na nossa origem, seres humanos pré-históricos. Então, ele ativa a luta ou fuga. Né? Então, tinha o predador. Então, eu, homem da caverna, tinha que lutar ou tinha que fugir. Entende? Então, gera essa descarga hormonal, também conhecida como hormônio do estresse. O que acontece muitas vezes que eu tenho notado, Nadir, e pessoal que está assistindo agora? Eu converso com muita gente, trabalho dentro de hospital, e as pessoas elas nem sabem disso, mas elas estão fugindo de um predador. Por causa disso, tudo que a gente falou, acontecimento negativo gera emoção descontrolada, gera uma carga hormonal e aí a pessoa tem que, o alerta, né, o hormônio do alerta, e ou ela foge ou ela luta, ou ela enfrenta. Entende? Então, por isso que está acontecendo muito abandono de emprego. O funcionário, Nadir, talvez você passe isso dentro do hospital também, o funcionário não vai trabalhar, ele pega um atestado, ele simula uma conjuntivite, simula uma diarreia, pega um atestado, se nega a ser transferido de setor, sai de um setor que não é hospitalar, quando a gente fala em empresa terceirizada, por exemplo, sai de um setor que não é hospitalar, vai para o hospitalar, não quer ir, ele pede demissão.
ou dá abandono de emprego. E a pessoa não faz isso por mal, entende? Ela não está fazendo isso por mal, muitas vezes. Ela está fazendo isso para fugir de um predador. Você já viu isso acontecer, Nadia? Na verdade, ela entende como uma defesa, né? Como uma Porque, defesa. assim, se você for parar para pensar no Homem das Cavernas, quando gerava isso, luta ou fuga, era aquilo, ou lutar até morrer, ou realmente fugir, mas fugir era uma forma de defesa também. E aí, o que estaria por trás disso? Os valores e propósitos de uma pessoa. E o Perfeito. que faz ela lutar até o fim? E o que faz ela fugir da situação? Então, depende muito do seu propósito e do seu valor diante disso. E essa descarga hormonal, ela gera, é o que a gente estava falando, ela gera uma assinatura biológica, né? Tem gente que tem literalmente dor de barriga, tremedeira, suor, formigamento das mãos. E isso em excesso pode gerar gerar na pessoa uma crise de ansiedade ou depressão. Por isso que no começo, lá na introdução, a gente falou, olha, se jogar conveniente, procure sim um profissional da saúde mental. É digno. Todos nós deveríamos procurar psicólogos, psiquiatras, estão aí para isso, né, Nadia? As emoções agem de uma forma que elas se somatizam e você acaba criando uma doença até. Então é muito importante você ficar de olho nisso, se realmente está sendo angustiante, se a situação está difícil, se a situação está te gerando um pânico, procure realmente um profissional da área para te ajudar, uma profissional da área de saúde mental, seja psiquiatra, seja psicólogo, para eles poderem estar te acompanhando. Agora, o que eu acho interessante disso aqui também é que quando eu fujo, é por isso que você tem que, quem estiver vendo agora, deixar isso claro para você mesmo e para a tua equipe, se você tiver uma equipe, que é trazer isso para a consciência do funcionário e para a tua própria consciência. Por quê? Se eu fujo, não vou trabalhar, eu vou simular aqui qualquer coisa, ou nem simular, eu vou de fato, com essa assinatura biológica, pego um atestado e fujo desse predador. Eu estou deixando a minha equipe na mão quando eu faço isso. Eu estou sobrecarregando a minha equipe, a equipe na qual eu trabalho. Entende? Se eu trabalho, imagina eu estou num setor, só trabalho eu e outra pessoa. Eu estou sobrecarregando o meu colega que vai ter que trabalhar 2 vezes mais para poder compensar aquele trabalho. E aí você compromete a qualidade do trabalho como um todo, imagina isso dentro de um ambiente hospitalar, comprometo a qualidade como um todo, e aí eu falo, mas eu estou bem, eu estou salvo, pelo menos não estou levando nada para minha família. Mas imagina você, na hora que você precisar ir para um hospital, estiver acontecendo a mesma coisa. Você precisa levar o teu pai, tua mãe, teu filho, né, tua filha, você precisa levar para um hospital, aí você, nossa, e se aconteceu nesse hospital a mesma coisa que eu fiz, que foi estimular a fuga na hora que eu poderia ter escolhido o enfrentamento, né, da forma certa, padronizada e de presença plena. Isso é importante, porque a gente pode estar prejudicando a humanidade. A gente está falando aqui quando a gente fala de propósitos, a gente está falando do propósito do todos nós, da humanidade. É o que a gente está fazendo aqui, o que a Nadir se propôs a fazer. Ela tirou o tempo dela. Ela poderia estar descansando para falar sobre isso, porque está levando o benefício adiante. O bem nunca para, né, Nadir? A gente está levando esse Isso benefício mesmo, adiante. André. Está ajudando as pessoas no enfrentamento. Entende? Ponto. É isso. É, esse tipo de atitude ele gera aquele efeito borboleta, né, que a gente sempre fala, né? E infelizmente assim, é lei universal, né? Ação e reação, tudo vai levar uma reação, mas às vezes essa reação não vai prejudicar só eu no meu propósito, prejudica um todo, né? Mas eu acredito que se isso acontecer, seja honesto, se abra com a sua equipe, esteja tranquilo para falar sobre isso, tá? E faça da melhor forma possível, porque eu sei que ninguém faz para prejudicar, né? Mas pode vir a acontecer. Então, a melhor forma é ser honesto com a sua equipe. Então vamos lá, são 3 passos. Como que a gente mede? Como a gente mede a inteligência emocional? A gente vai passar agora os 3 passos, tá? Primeiro passo é o pavio. A gente tem o nome aqui de pavio. Quanto tempo demora para essa emoção indesejada explodir?
Eu não estou falando de não sentir, estou falando da explosão dela. Quanto tempo demora? Então é o seguinte, se eu estou com medo, lembra, a gente estava falando de coragem e agir apesar do medo. Então, se eu estiver com medo, eu vou fazer da mesma forma. Só que quando isso sai do meu controle, que é o momento da explosão, quanto tempo demora para aquilo explodir? Isso vale para raiva, vale para tristeza, vale para tudo. Quanto tempo leva para essa emoção indesejada explodir, sair do controle? Tá? Que é o que a gente fala, o pavio. Então, nesse caso, quanto mais longo o pavio, melhor é. Tem gente que tem o pavio aqui, perto do número 1. Aí qualquer coisa explode, foge. Qualquer coisa explode, começa a gritar com o colega de trabalho. Qualquer coisa já perde o controle, já ofende o funcionário às vezes. Infelizmente, a gente vive no século XXI e ainda tem chefes ainda ofendendo funcionários. Para mim é inadmissível isso. Inadmissível. Então o que é isso? É o descontrole da inteligência emocional. É o pavio curto. E o medo, a mesma coisa. Tá certo, Nadia? Já viu isso acontecer alguma vez? Já, né? Sempre tem, não tem jeito, né? As pessoas não aprendem a lidar com as suas emoções. Então, vira e mexe, você vê alguém descarregando de uma forma inadequada em outra pessoa, né? Que nada mais é do que a falta de inteligência emocional, de dominar as suas próprias emoções. E é muito normal isso no ambiente hospitalar, até porque vive num ambiente estressante, né? Principalmente agora com Covid, ninguém imaginou passar por isso. Só que, assim, para quem recebe, é ser um pouco tolerante, saber que aquilo não pertence a você, é da outra pessoa, e a outra pessoa começar, né, a verificar o que está me tirando do sério, por que esse comportamento da outra pessoa está me tirando do sério. Né? Porque às vezes a outra pessoa ainda não sabe fazer direito, não tem a mesma agilidade que você, então você não pode pegar a sua carga de julgamento e jogar nessa pessoa. Né? Porque senão você pode se frustrar, e aí você se frustrando, você acaba perdendo a inteligência emocional, quando se é que tem, né? E descarrega de uma forma inadequada em outra pessoa. Passo 2, né? Passo 2 é a profundidade. Quão profundo a pessoa vai nessa emoção? É algo que paralisou, a pessoa ficou mal o dia inteiro, né? Ficou, né? Explodiu, né? A gente falou do passo 1. Explodiu. Quão fundo vai a pessoa? Vamos falar português, claro. Quão péssima ela fica em relação a isso? Eu já fui fundo. E muitas vezes, Nadir, de eu me isolar, ficar fundo, não conseguir pensar em outra coisa. Sabe, azedo? É o famoso Sim. azedo, né? E azedo, aí pode ser um isolamento, pode ser um pavor, realmente aquilo me paralisa. Esse é o passo 2, o quão fundo eu vou nessa emoção. Então, qual é o ideal aí, Adriano? No primeiro, quanto mais longo o pavio, melhor. E no passo 2, quanto menos fundo, quanto mais perto do 2 aqui, melhor. Tá certo, Nadir? Sim, com certeza. Eu já fui várias vezes por falta de inteligência emocional. Quase entrei em depressão após uma demissão, que eu acreditei que era aquilo que tinham me falado, né? Então, assim, falta de entender, falta de autoconhecimento, quase me levou a uma depressão. Ok, a emoção aconteceu, estou aqui digerindo isso. Tá bom, já entendi o porquê que tá causando essa tristeza? Então tá bom, entendi o que tá causando essa tristeza. Foi o comportamento do outro, tá? Mas o comportamento do outro eu consigo mudar? Não. O que eu consigo mudar em mim diante essa situação? Eu sei que medo eu vou ter, voltamos pro corona, né? Medo eu vou ter, mas eu penso no meu propósito maior para mim me reerguer e continuar a luta. O meu propósito o meu juramento foi cuidar de uma humanidade. Não foi cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, não. Eu tenho essa profissão, eu fiz essa profissão por quê? Porque eu jurei cuidar de uma humanidade. Então eu sigo com medo mesmo. Então assim, eu não deixo ir tão fundo. Eu entendo, eu compreendo, eu aceito isso, só que como que eu vou fazer para sair disso? E automaticamente o meu gatilho hoje o meu juramento é por uma humanidade, então eu vou continuar. E assim a gente segue. Parabéns por isso, viu? Eu honro você por isso, eu honro Obrigada. você por isso, eu honro. Eu falo arrepiado aqui, porque o ano passado, nessa mesma época, eu fui. Você lembra, a gente conversou bastante a respeito, né? Eu tava numa UTI. Né? Foi mais por segurança, não foi nada grave. Mas eu tava de fralda, então a enfermeira vinha, cuidava de mim.
me virava, me trocava. E aí, tô falando de fezes, né, gente? Quem tá da área de saúde não tem essa, né? É fezes, é sujeira mesmo, né? Como eu honro esse pessoal, como eu amo esse pessoal do fundo do coração. E quem trabalha com limpeza também, Nadir? Eu trabalhei muitos anos em empresa de limpeza, tive empresa de limpeza técnica, que até hoje atua, eu já vendi essa empresa, atua dentro de hospitais. Imagina, para você trabalhar com limpeza hospitalar, você tem que ter cuidado para não dar uma contaminação cruzada, que a gente chama, né? Você tem que ter todos os cuidados, você tem que realmente ter o que você falou, propósito, né? De fazer. Você não está saindo, a gente fala muito isso na limpeza. Eu não saio de casa para fazer faxina. Você sai para promover saúde. É diferente. Mais do que isso, para a humanidade, né? Então, quando você tem isso, eu estou saindo da minha casa para promover saúde, para salvar a humanidade. Você está entendendo? Quem está vendo entende o que a gente está falando? Salvar a humanidade. Cara, você vence. O pavio ficar maior, ou tende a ficar maior, o sentimento não vai tão fundo, né? Você acha que acontece isso? É isso mesmo. Quando você tem um propósito maior, você não deixa se aprofundar, né? Pensa naquela mãe que está separada nesse momento, nunca trabalhou na vida, só que tem 2 filhos para criar. Ela não vai fazer isso por ela, porque se fosse por ela, ela estaria destruída, ela estaria vivendo o pior das suas emoções. Só que o propósito dela é não deixar os filhos passar fome. Então ela vai para cima, ela vai trabalhar do que vier, do que for, só para ela poder levar o sustento para casa. Então assim, é sempre um propósito maior. Nunca, dificilmente vai ser por mim, por você, né? Sempre vai existir um propósito maior. O passo 3 é o retorno. Quanto tempo demora para voltar ao estado normal? Quanto tempo essa pessoa leva para voltar ao estado normal? Então, o pavio foi curto, explodiu aquela emoção rapidamente, foi muito no fundo. E aí, quanto tempo está demorando para voltar? Está voltando em 10 minutos ou está levando um mês para voltar para o seu estado normal? Uma semana, um dia inteiro com dia azedo, né? Isso mexe com todo o teu sistema, né? Você tá com medo, você vai andar mais curvado, mais arredio. Entende? Você demorar para voltar, pior, afeta a tua relação familiar, a tua relação profissional. Então, se você, qual é o ideal aqui? Quanto mais rápido você voltar para perto do 3 aqui, melhor. Entendeu? Nada impede, em algum momento, estou afirmando aqui, em algum momento todos nós vamos ter, o pavio vai explodir, a gente vai fundo na emoção e a gente vai ter que voltar em algum momento. E aí existe uma coisa chamada escolha, existe uma coisa chamada decisão. Você decide voltar. A hora que você decidir voltar daquele sentimento, voltar para o teu estado normal, você volta, você vai buscar as ferramentas necessárias para isso. Quando eu cheguei no fundo do poço, né, por conta daquela demissão, eu não tinha forças para seguir, porque era só eu comigo mesma ali. Depois de um ano desempregada, você é demitida na experiência, você realmente está no fundo do poço, porque eu me perguntava, será que realmente eu nasci para ser enfermeira? Isso me fazia ficar muito mal e eu não tinha forças para levantar. Então, realmente, eu precisei contratar uma profissional da área. Nesse momento eu não contratei psicóloga, eu preferi um processo de coach para estruturar a minha carreira e realmente eu consegui me reerguer de uma forma assim que foi sobrenatural. Claro que eu acredito muito na ajuda de Deus, acredito que essa pessoa foi muito iluminada, foi Deus que colocou ela na minha vida, porque o que aconteceu entre a gente assim de ir fazer uma coisa, depois eu ver que não era, aí ela aparecer na minha vida, propor uma estratégia. Então, assim, eu falo que foi muito de Deus. Então, assim, se você não está conseguindo sozinha, peça ajuda profissional. Algum tipo de profissional que você identifica que naquele momento possa te ajudar, tá bom? Então, vá, viva, mas se precisar para sair disso, contrate alguém, se você vê que é necessário. Tem pessoas que conseguem virar a chave e conseguem voltar. Eu mesma, no meu caso, quando eu passei por aquilo, eu precisei de um profissional. Hoje, quando acontece comigo, eu já consigo entender mais rápido, mais fácil, e eu consigo retornar mais rápido. Porque hoje eu falo, como começou no meu canal, né? Eu comecei a blindar a minha mente. Então, hoje, quando vem as emoções, eu já blindo a minha mente. Eu tento levar sempre para o lado positivo.
Existe, por exemplo, se alguém vem e fala uma coisa que eu vejo que falta inteligência emocional, eu verifico o primeiro lado daquela pessoa. Por que ela está falando desse jeito comigo? Às vezes ela está sofrendo uma pressão por trás daquilo que nem ela consegue entender, que nem ela consegue lidar. Então ela vai descarregar em cima de mim, mas está tudo bem, eu entendo ela. O importante foi que eu consegui resolver o problema e não causou, não desestruturou os outros setores por eu ter tomado essa atitude, e foi a melhor atitude naquele momento. Ela pode não saber, ela não pode saber lidar com aquilo, mas eu também não deixo ficar chateada por conta que ela me tratou daquela forma. Hoje não mais, tá bom? Então, assim, por quê? Porque você vai aprendendo, você vai criando gatilhos mentais para você ficar fortalecida mentalmente e para sair das situações mais rápidas. Esses são os 3 passos. Pavio, quanto tempo leva para explodir, a profundidade, quão fundo você vai nesse sentimento, nessa emoção, e quão rápido você volta para o retorno. Qual é o ideal dos ideais? Quanto mais longo o pavio, melhor. Quanto menos fundo você for, melhor. E quanto mais rápido você retornar ao teu estado normal, melhor. Então, a pessoa emocionalmente inteligente, ela consegue lidar melhor com as suas emoções. Não é ausência de emoção, gente. Não é uma múmia andando por aí, tá? Ela reage melhor aos cenários negativos. Tudo acaba tendo um lado positivo, né? Se você for ver, fala, poxa, quem está em isolamento dentro de casa, quarentena, eu falo, cara, eu tô mais tempo com meus filhos, né? Tô mais tempo com a minha família. Tem gente que não acha isso bom. E aí ela tem que lidar com isso. E aí ela tem que usar a inteligência emocional para lidar com isso, se ela não achar bom. Mas reagir melhor aos cenários negativos. Percebe quando tá a ponto de estourar a emoção. E aí, quando eu falo estourar, não é só raiva. É raiva, medo, tristeza, né? E outros sentimentos negativos. Tá? Aprende a se controlar, né? E se explodir, não vai tão fundo. Se for tão fundo, volta rapidamente ao estado normal. É isso. E aí, a pessoa emocionalmente inteligente, profissional assim, favorece um ambiente de trabalho, ajuda a unir mais a família e colabora para uma sociedade mais pacificada. Eu não estou falando para aceitar tudo, estou falando para a gente colaborar para uma sociedade mais pacificada, cumprindo a minha missão de vida. Certo, Nadir? É isso mesmo, Dri. Eu acredito que situações de estresse a gente vai ter a todo momento, né? Mas como eu lido com isso? Quais são os sentimentos e emoções que vêm para eu poder dominar isso e entender, tá, eu tenho essa emoção. Como que eu vou fazer para lidar com ela? O que eu posso fazer de diferente? Muitas vezes, no ambiente de UTI, tem momentos que é estressante porque algo não deu certo, fugiu do controle. Mas assim, eu sempre me foco, Nadir, resolve o problema. Depois a gente vê o que saiu do controle para a gente fazer melhor da próxima vez e não deixar isso acontecer novamente. Né? Então, assim, eu procuro não tomar decisão ou julgar ou achar culpado ou entender a situação naquele momento. Não, eu me foco em resolver o problema, tá? Vamos resolver o problema. Amanhã a gente senta e conversa e entende o contexto de todos para entender o porquê que a situação fugiu do nosso controle. Até porque, naquele momento, as emoções saem alto, né? Mas é uma forma que eu faço, que dá muito certo, resolver o problema. Vamos resolver o problema, depois a gente senta e conversa e verifica o que a gente pode melhorar para uma próxima situação parecida ou igual a essa. É o famoso foco na solução? Isso, foca na solução. O famoso foco na solução. Porque tem gente que se especializa em focar no problema também. Então, em momento de estresse, é focar na solução. E não, o que aconteceu? Como você deixou isso acontecer? Que absurdo. Você não tem responsabilidade? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Isso acontece muito, né? Porque às vezes cada um quer ver o seu lado, né? A gente, assim, a enfermagem é o eixo, eu falo. Aí nós somos ligados com médico, nutrição, setor de endoscopia, setor terciários, né? Então eu falo assim, tá bom, cada um quer ver o seu lado. E a enfermagem, ela precisa ver, além do dela, todos. Então, assim, a gente, tá bom, cada um quer resolver o seu problema, mas nós temos que ser o eixo ali, o eixo das emoções, eu falo. Tá bom,
você quer liberar logo a dieta da comida, ou quer liberar logo a dieta do paciente, só que ela tem um exame ainda para fazer, então espera, porque eu preciso verificar lá no setor de exame que horas que vai ser, para a gente poder depois agendar que horas você pode trazer essa comida para paciente. Então, assim, a gente tem que pensar no nosso problema, né, até na nossa parte da assistência, que a gente assiste o paciente, mas pensar também nas outras equipes e pensar de uma forma sempre resolvendo o problema e pensando sempre na qualidade da assistência para o paciente. Dica de ouro, dica nossa de ouro, já está finalizando, tá? Autoconsciência. O que é exatamente autoconsciência? É a percepção de você mesmo. Em que momento está chegando aquela raiva, está chegando aquele medo, está chegando aquela tristeza, o momento está chegando, você já consegue, com a autoconsciência, que é a percepção de você mesmo, neutralizar isso. A autoconsciência é você parar e pensar, por que eu estou sentindo isso, né? E quando você faz isso, você vai lá na raiz do problema. Um exemplo, na quarentena, né? A gente tende a comer mais, principalmente quando a gente está em casa, né? Você para e pergunta, por que eu tô com essa vontade de comer? O que tem por trás? Qual é a emoção que tá por trás que tá me fazendo comer descontroladamente? Tá, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo isolada, eu não aguento mais ficar em casa, tá, mas nesse momento precisa, né? Por conta dessa pandemia. O que eu posso fazer diferente para driblar essa sensação, essa vontade de querer comer demais? Ai, tá bom, eu vou ler um livro 10 minutos, depois eu ligo para uma amiga e fico conversando com ela e automaticamente você desenvolve a sua autoconsciência e você consegue driblar essas emoções, esses sentimentos. Daqui a pouco, esses dias mesmo, eu liguei para uma amiga, eu fiquei 3 horas com ela conversando. Então, até esqueci de comer, de verdade, porque eu chego do plantão, a primeira coisa que eu quero é comer, porque eu chego já morrendo de fome. E nesse dia eu cheguei, como fazia tempo que a gente queria se falar, eu cheguei e liguei para ela. Nós ficamos 3 horas no telefone, até esqueci de comer nesse dia. Entende? Então, assim, cria alguma coisa, alguma estratégia para você controlar isso. Presta atenção. Identificar quando o sentimento estiver chegando, em que momento acende o pavio do medo, da raiva, da tristeza. Perceba fatores externos, notícias ruins, ambiente, pessoas. Alguns especialistas não têm comprovação científica, né? É uma amostragem. A gente acaba sendo a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, com quem você está convivendo? Com pessoas negativas, com pessoas apavoradas? Perceba isso. Perceba se você não está alimentando sua mente só de notícias ruins. A grande mídia, por exemplo, ela quer ter audiência para poder vender o espaço ali nos jornais, né? Enfim, a mídia acaba exagerando mesmo. É assim. A gente tem que ter isso no nível de né, autoconsciência, começar a perceber e falar, cara, isso daí está acontecendo porque eles querem vender. Tá dando audiência, né? Aquelas notícias da tarde, morreu, matou, traficou, 2 numa moto, olha, cuidado, sabe? A gente tem que perceber se isso está te fazendo mal, para. Tem noticiários que só falam em desgraça. Aí você tá saindo de casa, você ouve um barulho de uma moto, você já fica apavorada. Ai, será que é ladrão? Será que não é? Então, assim, olha o que essa notícia desperta em você. Um gatilho do medo, um gatilho de que toda moto vai ser alguém que vai te assaltar. E não é assim, entende? Mas é que o seu cérebro, ele grava o que você tem assistido. Então, ele vai gravar e vai trazer as emoções que aquilo faz. Mesmo se você não for assaltada, mas o seu cérebro entendeu, opa, é uma situação parecida com aquela da TV que eu assisti, então pode ser que isso aconteça comigo. Então, entende? Se isso gera uma emoção negativa, porque as notícias é tudo ruim, para de assistir. Simples assim. E tem opção bastante, né? O momento que a gente vive tem muita opção. Tem HBO, tem Netflix, tem Prime, tem. Assistam HBO, tá? Assiste coisas que vão agregar valores para vocês. Assiste coisas que vão, nesse momento, acalentar os seus sentimentos, as suas emoções. Porque se você continuar vivendo nisso, você vai viver, vai vibrar na emoção do medo a todo momento. Então, assim, medo a gente tem? Tem, beleza, eu tenho medo. Mas o que eu posso fazer para. O que eu vou assistir para ajudar a minimizar isso, né? Então, se explodir, se for fundo demais, se demorar para voltar, alimente-se de exatamente o que a gente está falando.
de conteúdos que desativam a emoção indesejada negativa. Começa a ver o outro lado. Quantas pessoas foram curadas? Eu acho lindo, né? Vídeos de pessoas curadas sendo aplaudidas quando saem do hospital. Uma mãe nos Estados Unidos, ela teve que fazer o parto de emergência, ela estava com vírus, né? E aí ela saiu do hospital, separaram mãe e bebê, ela saiu do hospital, ela recebendo o filho pela primeira vez nos braços, sai curada. Eu acho que é isso que a gente tem que se alimentar, né? Você concorda, Nadir? Ainda mais quem trabalha na saúde. Sim, com certeza. A gente tem que ver o que está dando certo. Claro que muita gente vai morrer, a gente não pode ser hipócrita, né? Vai. Mas aí o que você quer ficar focada? No que estão morrendo ou que estão conseguindo sair? Aí é uma decisão, é uma escolha, como foi falado no início do vídeo, né? Cabe a você querer saber quais as emoções que você vai alimentar. Aquilo em que eu coloco, isso tem vários livros, né? Aquilo em que eu coloco a minha energia, aquilo se expande. Então, a mulher que está grávida, ela tende a ver mais mulheres grávidas. Se eu tenho um carro branco, a tendência é que eu comece a observar mais carros brancos. Então, se eu só coloco na minha mente gente morrendo de Covid-19, covas abertas por cemitérios ao longo do mundo, né? No Brasil inteiro, covas estão sendo abertas. Cara, se eu coloco isso, eu estou alimentando a minha energia do medo, do pavor. Isso não é bom, isso não faz bem. Vamos lá. A maior arma para desativar a emoção indesejada ou negativa é a gratidão em nível aprofundado. A gente detalha isso em outro momento nos treinamentos que a gente dá. A Nadira é uma grande parceira. A gente dá treinamento juntos. Quando ela dá treinamento, palestra, eu vou. Ela vai nos meus treinamentos, nas minhas palestras também. A gente tem uma parceria muito grande já. E não é de hoje, né, Nadir? Desde 2017, né? E a gratidão, ela neutraliza, ela desativa. Mas não é a gratidão. Isso a gente fala lá nos cursos, não é tema para agora. Mas não é a gratidão, eu sou grato pela minha família, eu sou grato pela minha saúde. Não é isso. Isso é bom. Claro que é. Mas é um nível aprofundado. A gente detalha isso. A gente faz exercícios práticos de gratidão que mexem nas emoções, ativam as emoções positivas, inclusive. Tá? Estímulo. Confie em nós. Isso vai fazer extrema diferença na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Não faz, Nadir? Você sente isso Com no teu dia a certeza, dia? com certeza. Sim, e quando você falou aí da gratidão, geralmente quando eu me pego num estado que está mais difícil assim, aí que eu agradeço mais ainda. Aí que eu me volto para mim, peço a Deus para entender todo esse momento, peço para Ele cuidar daquelas pessoas que eu não consigo, que estão longe Não. de mim, que é minha família, e isso me ajuda a voltar para o meu estado normal, sabe? É como se fosse tirar aquele peso de mim. Uau, uau, muito legal, né? Então, ó, lembra do desafio lá atrás, ó? Deixa a gente saber por que valeu a pena ter assistido esse vídeo, se fez diferença para você. Deixa a gente saber. Como é que a gente pode manter contato aqui, ó? Segue lá, Nadir Marques Oficial e Adriano, no Instagram isso, tá, gente? E Adriano Vitor, _ bem, _ star. Deixa seu comentário lá, manda um direct. Ele vai ajudar a gente a produzir, a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você, sendo da área da saúde ou não. Nosso objetivo aqui é fazer a nossa parte do todos nós, nosso propósito do todos nós. Os nossos contatos aqui, quer levar um treinamento desse para tua empresa, tem outros temas, quer levar uma palestra, engajar mais a tua equipe para que ela trabalhe de uma forma com mais propósito, mais aguerrida. Entre em contato com a gente está à disposição aí, tá bom? Nadir, É isso mesmo. por que valeu a pena o nosso vídeo? Sempre vale a pena. Eu amo falar sobre inteligência emocional. Além de falar, eu pratico muito no dia a dia, até porque não adianta ficar só na teoria. Você precisa praticar, porque na prática você vai criando os seus músculos, né, mentais para desenvolver essas habilidades. E eu espero profundamente do meu coração ter agregado valor na vida de vocês. Espero que vocês consigam fazer esse passo a passo. Eu garanto que já vai fazer uma enorme diferença na sua vida, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo, tá bom? Gratidão a todos e até uma próxima. Espero que a gente tenha feito a diferença na sua vida. Entre em contato com a gente, se precisar, faz perguntas, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, a gente se vê
Nadir, bom plantão para você, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Você é uma querida, você sabe disso. Obrigada, Adri. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Bora viver? Tchau, Quero tchau. ouvir um vamos. Vamos? Vamos! Vamos!